Sejam bem-vindos, bem-vindas, todos vocês que nos seguem aqui no nosso Instagram, @RCC Brasil Oficial. Essa é mais uma live da editora RCC Brasil, né? Para quem não sabe, a gente está com esse projeto de todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, a gente faz uma live da editora RCC Brasil com um material específico, né? Com um livro específico, que a gente tenta trazer aqui os autores, né? Outras pessoas que a gente possa bater um papo super agradável, super bacana com o conteúdo desse livro. E hoje a gente vai estar aqui falando sobre um livro muito especial, um livro, gente, que faz parte da história da renovação carismática católica de todo o mundo, não só dos brasileiros, mas de todo o mundo, que é o livro A Cruz e o Punhal. Ah, que alegria, né, gente? Muito boa tarde para vocês, povo de Deus. Que alegria estar com vocês. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre A Cruz e o Punhal. Você que já leu esse livro, já vai colocando aí nos comentários, já vai dizendo de onde você é, ok? Você que nunca leu o livro, né? Espero que essa live ajude você a matar um pouquinho esse desejo de ver o livro e acender em você esse desejo de ler o livro. Tenho certeza que você vai amar, até porque hoje o nosso convidado, ele é muito especial, né? É o Rufino, povo de Deus, João Cláudio Rufino, né? Coordenador da Comissão de Reflexão Teológica da RCC Brasil, vai estar aqui com a gente já, para a gente poder comentar um pouquinho sobre esse livro, bater um papo bem bacana, bem especial. Então é isso, povo de Deus. Vocês aí que estão chegando, vai colocando de onde você é, sua diocese, seu grupo de oração, seu estado, amém? Sua cidade. A gente quer saber de onde vocês são. A gente vai estar então hoje com o Rufino já, falando sobre esse livro aqui, A Cruz e o Punhal. Eu já quero pedir a você que nesse momento, se puder, daqui a pouco, quando acabar a live, já anota aí para você seguir a editora RCC Brasil, porque todos os lançamentos da Renovação Carismática Católica, eles são divulgados no nosso Instagram. Então é isso, editora RCC Brasil. É muito fácil, vai lá, segue a gente e a gente vai estar divulgando vários livros. Esse livro, gente, eu já li várias vezes, inclusive reli recentemente. Enfim, toda vez que eu leio tem uma coisa nova para poder acrescentar. Quero só então saudar todo o povo de Deus que está chegando. Já vou acrescentar aqui o nosso irmão Rufino. Olha só, Diocese de Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, povo da Paraíba, Diocese de Patos, Campo Maior no Piauí, São Mateus, Espírito Santo. O Espírito Santo está presente aqui hoje, hein, gente? Minas Gerais, Uruaçu, Goiás. Opa! Nossa, povo do Brasil inteiro está aqui com a gente. Grupo de Oração Missionários de Cristo, Caruaru, Pernambuco. Ô, terra boa, povo de Deus. Então, gente, eu vou aqui adicionar o Rufino, tá certo? E já a gente vai começar a falar um pouquinho aqui sobre esse nosso super livro, tá bom? Deixa eu aqui achar o Rufino. Vai colocando aí de onde vocês são. Vamos lá. Se o Rufino também já quiser mandar para mim uma solicitação aí, também agradeço, né? Enquanto eu fico aqui tentando localizar aqui o nosso irmão João Cláudio Rufino. Pessoal, vai colocando aí de onde vocês são. Daqui a pouco eu já falo aqui para todo mundo, tá ok? Opa. Só mais um minutinho. Estou tentando aqui adicionar o nosso irmão Rufino, que vai estar com a gente hoje falando sobre esse livro aqui, gente, A Cruz e o Punhal. Fiquem aí, já a gente começa esse nosso bate-papo, ok?
Achei. Pronto, povo de Deus. Obrigado pela paciência de vocês terem aguardado. Enquanto o Rufino vai entrando... Opa! Olha quem tá aí. Fala, Jersey! E aí, meu amigo? Salve, salve! Bem-vindo, meu irmão. Salve! Ô, meu querido, muito obrigado. Tamo junto e vamos que vamos, né? Trabalhar É um isso pouco esse aí. livro tão fundamental aí para nossa história, história da nossa renovação carismática. Verdade, né, Rufino? Rufino até estranhou, vou contar aqui, Rufino. Você até estranhou um pouquinho, você foi convidado para falar sobre esse livro, você que tem, né, obviamente, pela sua profissão, né, pelo seu serviço Uhum. também na igreja, falado sempre sobre questões mais teológicas, mais pesadas um Exato. pouco, né, entre aspas. E esse livro ele é tão testemunhal, né, Rufino? Mas ele também traz coisas tão fundamentais para a gente. Então, que alegria ter você aqui com a gente, meu irmão. A alegria é toda minha, Jersey. E estou muito feliz, né? E eu acho que vai ser um momento muito fecundo da gente poder compartilhar aí esse saber. Tamo junto. Amém. Tamo junto, tamo junto. Rufino, então, queria que você se apresentasse um pouquinho para todo o povo, e você hoje coordena a nossa comissão de reflexão teológica. Queria que você explicasse um pouquinho também para o povo de Deus o que faz essa comissão, como é o trabalho, né? Porque acho que é uma curiosidade de muita gente aí. Claro, vamos lá. Bom, eu sou o João Cláudio Rufino e sou atual coordenador dentro da comissão de formação do Núcleo de Reflexão Teológica. E esse núcleo tem por missão fazer todo tipo de apuração dos conteúdos quando somos solicitados. Então, dar algum posicionamento, quando alguns irmãos demandam, alguns da própria igreja, bispos, padres demandam, e aí a gente faz esse trabalho. E um outro ponto também muito importante dentro disso, Jersey, é também, né, toda essa parte de fazer a reflexão teológica, portanto, à luz da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, também em consonância com o magistério, daquilo que é próprio da nossa espiritualidade. Então, termos que não são próprios, experiências que não são próprias e assim por diante. Legal, muito legal. Imagino que seja um trabalho bem grande, né? Porque imagino que seja um trabalho bem grande, né, para todo esse núcleo. E tem bastante gente com vocês? Como é que está essa composição hoje, meu irmão? Então, hoje, nós temos alguns irmãos que fazem parte com a gente, né, quando a gente é demandado. E quando a gente organiza o nosso encontro de reflexão teológica, a gente tem, sim, a participação de vários que fazem parte, né, do ambiente teológico de um modo geral. A boa parte teólogos formados, né, evidentemente, e também alguns irmãos que gostam, né, desse universo da teologia. Então, quando nós fazemos os nossos encontros, a gente já aí sim mobiliza o grupo maior para que a gente possa compartilhar, enfim, assim por diante. Legal, muito bacana. Esse ano a gente vai ter encontro de reflexão teológica da RCC? Então, por conta de toda a questão da pandemia, o que acabou acontecendo? Eu não sei nem se pode falar aqui, porque a gente decidiu uma coisa no conselho, né? Bom, mas acho que não vai ter problema. O encontro desse ano que vem, então esse ano não vai ter, vai ser junto com o ENF. Então, como o ENF vai ser online, então as pessoas que fizerem a inscrição no ENF vão ter acesso também às Nossa. palestras. Isso vai ser muito legal, né? As Uau, palestras muito bom. da reflexão teológica. Cara, que legal isso. É porque é um encontro importantíssimo, mas que muita gente não acessa. Muita gente acha que não acessa o nível do conteúdo, né? Mas se tiver acesso no sentido mais usual da palavra, vai poder né, estar junto com vocês, desmembrando isso aí. Com certeza. Vai ser muito bacana tudo isso. Legal, meu irmão, muito bom. Então, pessoal, vamos entrar propriamente no tema, né? Esse livro é um livro fundamental, é um livro importantíssimo. Inclusive, eu quero dizer para você já que ainda não fez a experiência de ler esse livro, né? Eu já li e reli algumas vezes. E é um livro que sempre que a gente lê, ele fala ao nosso coração de uma forma muito, muito própria, né, Rufino?
a cruz do punhal é a experiência, né? A gente pode resumir dessa forma. É a experiência de um pastor, de um homem cheio do Espírito Santo, em busca de salvar almas, né? O desejo de salvar almas, imbuído desse desejo, ele vai enfrentar diversos desafios, né? Nas ruas violentas de uma Nova York que já não é mais assim. Então, naquele tempo, a gente tinha um momento muito difícil na história urbana dos Estados Unidos, né? E aquele pastor, ele se depara com um jornal, estava na verdade uma revista, né? A revista Life, ele se depara ali com uma gravura, né? De o que seria o julgamento de uns rapazes que teriam ali, por descrição daquela reportagem, cometido uma espécie de um assassinato, né? E ali começa toda uma revolução dentro do coração daquele pastor, daquele homem, que se chama David Wilkerson, né? Um pastor da Assembleia de Deus. E depois a gente vai até falar um pouquinho sobre isso também, porque esse livro tem uma dimensão ecumênica muito interessante, né? Então, o Espírito Santo começa a mover dentro do coração daquele homem o desejo de salvar a vida daqueles jovens, né? E ele, então, parte de uma pequena igrejinha no interior dos Estados Unidos para uma cidade do tamanho de Nova York, com desejo de salvar almas, né? Então, Rufino, eu já queria perguntar para você, meu irmão, o que esse livro fala para a gente nos tempos de hoje, né? Porque esse desejo de salvar almas, ele é imperioso, né? Exato. Eu acho que, assim, uma das coisas que me marca muito são as frases que eu diria são atemporais dentro da dinâmica desse livro, né? Então, eu destaquei algumas. Uma delas, tá, que eu acho que é muito importante para o nosso tempo, é justamente assim, abre aspas, o coração do evangelho é mudança, é transformação, é nascer para uma vida nova. Olha como isso é algo que serviu para aquele tempo e serve para os tempos atuais. Evangelho é mudança, é uma transformação. Essa temática, ela perpassa toda a experiência do David Wilkerson, tá? E, de fato, ele crê tanto nisso que ele vai atrás daquele que é o perdido. Ele vai atrás daquele que é o assassino, né? Na verdade, os assassinos e tudo. E, nesse sentido, o que eu gosto muito de destacar? Eu gosto muito de destacar o fato de que esse livro, ele é um impulso para nós que somos evangelizadores no tempo atual. Será que nós, de fato, temos crido que o coração do evangelho é a mudança? Ao ponto de nos deixar conduzir pelo Espírito para irmos atrás daquele que a sociedade toda rejeita. Existe um discurso hoje, Gersey, que é um discurso muito permeado pelo ódio. Sim. Que é aquele discurso de que o ladrão a gente tem que matar, a gente tem que... bandido bom é bandido morto. Bandido bom essa é a verdade. Bandido morto. Esse tipo de linguagem, ele não está em consonância com a forma como Jesus pensou. Há poucos dias atrás nós tivemos o evangelho do joio e do trigo. O trigo e o joio são muito parecidos. E o texto diz que o trigo e o joio crescem sozinhos, crescem juntos, ou melhor, e que só depois é que essa peneira vai passar. Nós queremos nos colocar como pessoas que querem dar a sentença final, a sentença de morte, sem entender que quem é o apto para fazer o julgamento é Deus. Percebe? A mim não cabe julgar, a mim cabe pregar. A mim não cabe condenar desde um ponto de vista escatológico final, cabe ir ao encontro. E esse livro fala muito sobre isso.
E ele é muito atual nesse sentido, né? Quem não leu o livro precisa ler. A gente não vai dar todo spoiler aqui. É Né? Eu lógico, não acredito pode, nem que poder. não pode, porque cada um tem que fazer a sua experiência. Mas quem lê o livro vai perceber que esse pastor, David Wilkerson, ele vai ao encontro do que está perdido. E, a princípio, as pessoas tiram sarro dele. Zombavam, ameaçavam. Só que no final das contas, que ele chega em Nova York, e aí ele faz todo o processo do anúncio do evangelho a estes jovens criminosos, olha, é algo realmente maravilhoso. É algo realmente maravilhoso. Então, esse é um dos pontos mais fundamentais que eu destaco. Um outro que eu gosto muito, é uma frase que ele fala que é assim, abre aspas, não peço que me reveles os teus propósitos, mas apenas guie os meus passos. Essa frase, É olha, demais isso. Jess, é É demais, demais. porque muitas vezes nós nos colocamos sem fé ao ponto de cobrar de Deus que ele nos revele o futuro na sua plenitude. Eu quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber qual é o fim de toda a história. David Wilkerson, ao contrário, ele se coloca justamente num salto da fé. Essa é uma das experiências mais bonitas do livro. Sem saber no que ia dar, mas ele pede a Deus, guia os meus passos. Eu não sei como vai ser o final, mas no caminho, ao longo do passo a passo, Espírito Santo, que o Senhor possa me dar quais são os próximos passos, não o final da história, mas o próximo. O que eu tenho que fazer daqui a pouco, né? O que eu tenho que fazer Não, daqui a pouco. Exato. Rufino, antes de você entrar em algum outro ponto, eu acho que fantástico essas suas colocações. Eu quero lembrar duas coisas que o Papa Francisco, né, ele tem trazido para a gente nesse tempo. Uma, complemento que você disse no primeiro ponto, sobre o coração do evangelho ser a mudança, né? O Papa Francisco disse, inclusive para nós da Renovação Carismática Católica, se não me engano, acho que foi por ocasião do jubileu, agora em 2017, que nós não somos alfândegas do Espírito Santo, né? Isso é muito sério, porque o grupo de oração ele é portas abertíssimas. Aliás, até o próprio Vinícius gosta de falar disso, muito disso. O grupo de oração são portas escancaradas, não são nem portas abertas, né? E muitas vezes nós nos colocamos num lugar onde as pessoas não acessam essa experiência que nos transforma, que é o batismo no Espírito Santo, porque nós nos colocamos nesse lugar de alfândegas do Espírito, né? Exatamente. Então veja como é atual até mesmo para a renovação carismática católica dos tempos de hoje, né? A renovação carismática católica daqueles tempos, quando esse livro foi escrito e que aquele grupo de jovens leu esse livro, ele tinha o ímpeto de evangelizar toda a gente, né? E esse livro ajudou nesse sentido. E agora ele vem nos ajudar em outro sentido, nos recordar que agora que temos toda essa estrutura maravilhosa, não devemos nos colocar como aqueles que são alfândegas do Espírito, né? Exato. É fantástico. E Gerson, diante disso que você está falando, né? Tem uma outra frase no livro que eu acho que ela é maravilhosa, que é assim: o amor de Cristo é um amor sem exigências. Fantástico. Observe que nós queremos imputar exigências no momento em que a gente olha para o outro e condena. Nós não estamos fazendo o papel justamente de seguidor de Cristo e podemos dizer nesse sentido de homem novo no Espírito.
Uma vez que a gente põe exigências para amar o perdido, nós é que estamos perdidos. Cabe a Deus o julgamento final. Porque se for da forma como nós, na sociedade, dentro de um determinado espectro de discurso falamos, né? Cambada de vagabundo, isso e aquilo, e mata, e sei lá o quê, a gente está abrindo mão de pregar, então. Já que é assim, a vida dessas pessoas está determinada à danação total, ao inferno, e então cruza os braços. Uma das alternativas que alguns destes que têm esse tipo de discurso dão é: a gente reza por eles. Mas veja, rezar e não ir ao encontro não foi o que Deus revelou a nós. É muito interessante isso. E a gente percebe essa teologia justamente no ato do Deus que envia o seu Filho, e esse se encarna, assume a condição humana em tudo menos do pecado, morre por nós para nos alcançar. Esse detalhe é muito interessante, ele é muito atual. E aí, Gerson, olha que coisa interessante isso, né? Isso é tão fulcral dentro da nossa experiência de fé. Deus poderia ter condenado todo mundo. Ele poderia ter dito: ok, criei, não quiseram, destruo. Ao contrário, ele vem ao encontro. É um Deus que busca o relacionamento. É um Deus que busca as pessoas. É um Deus que tanto nos buscou, que desceu até a pior de todas as situações para nos dar vida. É isso que nós devemos fazer. Só que isso é mais difícil, cara. Muito. O David Wilkerson, no livro, ele fez o mais difícil. Sim. Ele fez o que tinha que ser feito. Ele saiu do seu conforto. Ele podia muito bem ficar pregando lá para a sua igreja, para o seu rebanho, mas ao contrário, ele saiu de si num processo de esvaziamento, que a gente chama na teologia de kenosis, um esvaziamento, né? uma kenosis, e ele vai até o perdido. E que coisa maravilhosa. É isso que esse livro traz, entre muitas outras coisas, de tão atual e de tão importante para nós. Certamente, o Papa Francisco, se leu esse livro, não sei se leu, ele ratificaria, ele assinaria embaixo. Tenho certeza. Assim como fez Dom Alberto Taveira, né? Que nessa apresentação, que nessa edição, inclusive Rufino, é uma coedição com a Betânia, né? Com a editora Betânia aqui no Brasil. E está apresentado pelo Dom Alberto Taveira, né? E o prefácio é da Pat Mansfield. Então, são até diferenciais aqui dessa nossa coedição. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer para você, como teólogo, que eu acho importantíssimo, Rufino, para você nos ajudar nesse processo, já que a gente está caminhando aqui nesse processo reflexivo, né, de levar esse evangelho. As pessoas hoje, elas têm sido muito seduzidas, inclusive dentro da igreja, por um discurso da verdade, né? Diz Papa Bento... o Papa Emérito Bento XVI, em Deus Caritas Est, que a verdade sem caridade, né? Então, me diz uma coisa, como que funciona dentro da gente, enquanto evangelizadores, esse ímpeto por levar a verdade, né? Ou vou tentar refazer aqui para ser mais claro. Até que ponto eu estou passando a mão sobre a cabeça de alguém que peca, né? E não falando do evangelho como deveria falar. Eu acho que isso não sei se eu estou sendo claro, mas isso eu acho que fica muito no coração das pessoas, né?
Até que ponto eu vou alcançar, por exemplo, um jovem que está nas drogas sem dizer para ele, ei, saia das drogas, né? Ou uma prostituta, saia da prostituição, né? Acho que isso é um conflito que fica no coração de muitos de nós, muitas vezes, né? A nós cabe pregar, a Deus cabe converter. É por aí. Maravilha. E eu acredito numa coisa muito importante, isso é teologia bíblica. Eu escrevi um estudo a respeito da figura do sentinela na Bíblia, que foi levado para todos os pregadores do Brasil como um roteiro de estudo, né? E no texto, Deus está falando com o profeta assim: anuncia, se o povo ouvir e não obedecer, eu é que vou julgá-lo. Se você não pregar e o povo se perder, cai sobre você a responsabilidade. Uau. A nós cabe pregar, aos outros a liberdade. Agora, tem um detalhe muito importante nesse sentido. Qual é a grande verdade a respeito de Deus? Que Deus é amor. Se há uma verdade que precisa ser pregada, é esta. De um Deus que ama, como a gente falava, e o livro trabalha isso sem exigências. Porque nós, Gerson, quando não temos uma reflexão teológica mais aprofundada, nós acreditamos que o processo da conversão se dá pelas forças das palavras condenatórias que nós proclamamos. Sabe aquela história de só apontar o erro dos outros? Sim. Esse dado é muito importante. Quer dizer, eu preciso entender que quem faz a obra é Deus. E aí existe um ponto. Se a verdade é proclamar o amor e a misericórdia, a compassividade de Deus, a compaixão que Ele tem, a gente precisa pôr isso no nosso coração. Precisamos tomar cuidado de não achar que as pessoas se convertem pelo medo. Se eu pegar uma arma, Gerson, e colocar na sua cabeça, e eu falar assim, se converta, e peço uma prática para você concreta, ajuda o teu irmão pobre, com uma arma na tua cabeça, tira o dinheiro do teu bolso e vai lá, ajuda o pobre. Você na hora vai falar assim, opa, tudo bem, calma, eu vou lá, olha, que bonito. Isso não é mudança, isso é ameaça. Agora, à medida em que você faz uma experiência da sedução de Deus, você ama porque foi amado. Você ama porque foi alcançado. Você leva a experiência de salvação porque você foi alcançado pelo Salvador. É muito diferente e é por isso que nessa perspectiva o apóstolo Paulo, ele vai justamente falar a respeito da obra do Espírito Santo na nossa vida com a categoria metafórica dos frutos. Fruto do Espírito. Esse do, na língua grega, é o genitivo. E o genitivo, ele tem uma das funções de falar a respeito da origem. É fruto de quem? Qual é a origem do fruto? A origem do fruto é do Espírito. Quando eu sou bom, é o Espírito. Quando eu sou longâmino, quando eu tenho temperança, é o Espírito. E não eu. Nesse sentido, a gente tem que entender
A nós cabe pregar a misericórdia para levar as pessoas a uma sedução, e a partir dessa sedução é que vem o processo da transformação pela graça divina e pela liberdade humana que diz sim. E é por isso que a gente sempre relaciona a fé com graça. A fé é a resposta. Ela é dom e resposta. Ela é dádiva, ao mesmo tempo, ela é resposta. Há uma dinâmica aí que é dialética na atuação de Deus e a minha atuação. Agora, conversão por medo não é isso. Eu vou ser bom para não ir para o inferno. Se eu sou bom para não ir para o inferno, isso significa que eu estou sob uma ameaça. Não de Deus, mas de mim mesmo. Não de Deus, mas de outros que falaram que é assim para mim. Se eu amo, é porque eu fui amado. Se eu vou à missa, não é para cumprir um preceito. Não é a lei, a regra, mas é porque eu sei que eu me encontro com o meu amado, sou amado na missa, por exemplo, e vou ao encontro dos outros quando dela eu saio. Essa é a perspectiva. A gente precisa inverter essa estruturação teológica na nossa cabeça, como o Papa Francisco tem falado muito. Ele tem falado muito da gente não cair nesse que é o neopelagianismo. Entendeu? Esse neopelagianismo é assim, pelo meu próprio esforço. Esse é o ponto. Perfeito, perfeito. Eu acho, Rufino, que se há algo que nós, enquanto evangelizadores, devemos fazer, né, além de nos deixar conduzir e guiar pelo Espírito, né, se há algum esforço nosso, é um esforço muito semelhante ao do pastor David, que é o da insistência, né? Porque o livro, praticamente da metade do livro para o final, é o pastor David Wilkerson insistindo com aqueles jovens, né? E ele não desistia em momento algum. Eu acho que se tem um papel que nos cabe, então, enquanto evangelizadores, é não desistir daqueles que o Senhor nos deu, né? Porque o Senhor não desistiu de nós, porque alguém um dia não desistiu de nós, né? Nos apresentou a palavra, aí também, como diz, né? Ali São Paulo, prega, repreende, oportuna e inoportunamente, né? Então há essa necessidade da gente não desistir daqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Esse talvez seria o nosso esforço, né? Se há um esforço que é humano. E aí tem uma frase que vai justamente ao encontro disso, dentro do livro, quando o David Wilkerson diz assim, ó: nós, seres humanos, podemos trabalhar muito uns pelos outros, diz ele. E devemos trabalhar. Aí ele então vem com uma oração muito bonita, a partir de uma conjunção adversativa. Mas é Deus, aí ele então vai qualificar. Apenas Deus quem cura. Maravilhoso isso. Muito bom, muito bom. É isso. E esse é o nosso papel, né? Deixar que Deus faça o papel dele e nós façamos o nosso, né, meu irmão? Rufino, eu acho que tem uma outra dimensão também desse livro, que é muito interessante, que é o do ecumenismo, né? Esse é um livro lido, então, por evangélicos e por católicos. E que graça a gente poder estar falando de um livro que traz a experiência de um pastor protestante, né? Você que, obviamente, por ofício, né, é muito mais inteirado das discussões, né, dos debates acerca de temas teológicos. Como está hoje a questão do ecumenismo espiritual entre católicos e evangélicos? E até eu queria que, se você pudesse trazer para a gente, inclusive esse foi um dos pontos em que o Papa Francisco nos pediu, enquanto cáris, né, quando erigiu o cáris, que o ecumenismo tivesse desse tripé. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, com certeza. A primeira coisa fundamental que precisamos entender, tá, é a seguinte: ecumenismo não tem como fonte eu, você, Gersen, uma determinada instituição
mas tem como fonte o próprio Deus. Isso já por si é a grande explanação. Deus é uno e trino. E Deus cria toda a sua obra e nos coloca, enquanto seres humanos, dentro desse projeto da sua obra, para vivermos numa profunda unidade. Quando Adão olhou para Eva, o que Adão disse? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Isso não reflete apenas a ideia da paixão humana pelo corpo alheio, pela atração física, que por si só já seria muito bonita nesse caso do texto. Mas o texto ele está falando de uma unidade fundamental existente entre nós. Deus nos criou para vivermos unidos. O salmista lembra como é bom e agradável para os irmãos viverem unidos. Deus nos criou para esta união, porque, sendo sua imagem e semelhança, nós refletimos a Trindade, una e trina. E o que é bonito no paradigma da Trindade para entender a questão do ecumenismo? É entender que a essência é uma, a gente fala assim na teologia, a essência é uma, mas as pessoas têm o seu toque de distinção, que a gente chama, com uma linguagem dentro da teologia, das propriedades. Então, existe algo que é próprio do Pai, algo que é próprio do Filho, e algo que é próprio do Espírito. E, portanto, a gente pode dizer que são 3 pessoas, mas a essência é uma só. E esse dado ele é muito importante, porque ele define o próprio Deus em si mesmo. Se alguém pergunta para nós, quem é Deus? A gente responde, é a Trindade. Se você responder que é só Jesus, você está cometendo uma redução. Se você dizer que é só Deus Pai, está cometendo outra redução. E assim por diante, dizendo do próprio Espírito. Deus é um e é em 3 pessoas. Aí que vem o grande detalhe. Esse Deus uno e trino nos cria para vivermos num processo de relação com o outro. Nós somos uma humanidade. O que nos liga, em primeiro lugar, é isso. Nós somos uma humanidade. Não existem 2 humanidades, 3 humanidades, 4 humanidades. Nós somos a humanidade. Querida por Deus, criada com um propósito. E aí que vem o grande ponto. Quando, então, o pecado vem, o que ocorre é Torre de Babel. Cada um vai para o seu canto. E o que é a experiência em Cristo Jesus na teologia que está presente dentro de Efésios, dentro, por exemplo, também da carta de Paulo aos Colossenses? Em Cristo, toda a humanidade é reunida novamente. E esta ideia de uma reunião, ela é uma ideia presente na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, quando ainda ele estava com os seus no seu último momento no cenáculo. Pai, que todos eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Ou seja, a vontade de uma unidade, ela não é humana, ela é divina. E ela aponta para justamente o projeto de Deus de comunhão entre nós. Vale lembrar que quem quer separar é o diabo. O termo diabo, em grego, diabolos, é divisor. E aí, é claro, quando nós olhamos para o processo da inauguração da igreja em Pentecostes, a gente percebe que o Espírito desce, todos ouvem na sua própria língua as maravilhas de Deus. É a inversão de Babel. Se em Babel houve a divisão das línguas, agora com o derramar do Espírito, todos são chamados pela graça de Deus a recompor em Cristo, pela força do Espírito, essa unidade da humanidade. Isso é algo muito bonito. E aí que vem o grande ponto. Ecumenismo
é eu colocaria aqui uma palavra, né? Não é enfatizar, mas é realizar o próprio desejo de Deus. Existem diferenças? Existem. E eu posso, como crente católico convicto, dizer que podem existir desvios segundo a dimensão da fé que eu tenho nos outros? Posso. Mas não cabe a mim enfatizar as divisões ou as distinções. Cabe a mim enfatizar a essência. Somos uma humanidade que Cristo quer reunir, reuniu em si. Só que cabe a nós agora o esforço. Ecumenismo é isso. Tem gente que acha que ecumenismo é tornar todo mundo uma mesma coisa nesse sentido. Não é uma questão só institucional. É uma questão divina, teológica. Sobrenatural, portanto, né? É para além, Gerson, de tratados humanos. Para além de tratados humanos. E aí entra, então, essa questão. E, na prática, a igreja organiza esse processo, olhando para o fiel rebanho católico, claro, e enfatiza que ecumenismo é, em primeiro lugar, respeitar o outro que tem pensamento diferente do meu, dentro da mesma tradição e matriz de fé que é o cristianismo. E ecumenismo propriamente se dá com as igrejas que vêm da reforma, com as igrejas que vêm mais tradicionais. Aí nós temos, ao longo de todo o processo histórico, dentro do protestantismo, o nascimento das igrejas evangélicas. E dentro das evangélicas, as pentecostais. E dentro das pentecostais, as neopentecostais. E dentro do movimento evangélico, as igrejas que a gente vai chamar, não é, de igrejas emergentes, que são essas igrejas mais contemporâneas, que não são pentecostais, mas têm uma estética um pouco diferenciada. Então, o ecumenismo se dá primeiramente com estas igrejas tradicionais iniciais, as mais antigas. Há um diálogo entre o catolicismo e as outras tradições cristãs, e há aí que se distinguir dentro desse processo de diálogo, o diálogo, por exemplo, que existe entre nós e os pentecostais. Há no Vaticano, eu tive a oportunidade de participar lá nos Estados Unidos, em Missouri, legal, em Springfield, legal, no Missouri, de um encontro nosso na Faculdade de Teologia da Assembleia de Deus. E lá estava, por exemplo, o grande chefe da Assembleia de Deus no mundo e vários outros pentecostais conversando conosco, católicos. E disso saiu até documento conjunto a respeito dos dons e carismas do Espírito, para você ter uma ideia. Então, é isso. E aí, ó, só um detalhe, última coisa, ecumenismo é uma coisa, diálogo interreligioso é outra. Tá? Diálogo interreligioso é com outras religiões não cristãs. Tá bom? Então há uma diferença, o povo confunde, acha que ecumenismo é que todas as religiões são a mesma coisa, nada a ver. Tá bom? Tem que estudar um pouco isso melhor. E mistura com enculturação e faz uma salada só. Salada danada. Mas é isso, meu irmão. Muito, muito boa essa explicação, Rufino. E só para reforçar, né, eu ia falar isso que você falou agora por último, para reforçar também que o Papa Francisco, então, quando elegiu o Caris, né, um dos tripés, então, desse novo mover do Espírito, né, dessa corrente de graça, o Papa Francisco nos pede que seja, então, o ecumenismo, né, para que continuemos, então, esse trabalho, esse diálogo, né, e há de se fazer, há de se trabalhar cada vez mais para que isso aconteça, porque é um pedido do Santo Padre, né, então a gente não pode esquecer disso jamais. O Papa fala, inclusive, uma das coisas que está aqui também nesse livro A Cruz do Punhal, que é, além do ecumenismo, inclusive lá no finalzinho do livro, o pastor vai contando a experiência dele com pastores de outras igrejas e até clérigos católicos, né?
E também o serviço aos pobres, né, que é uma outra base desse tripé que o Papa Francisco nos fala, nos pede no Caris, e que também está presente aqui no trabalho do pastor David Wilkerson. A gente já vai se encaminhando aqui já para o final, meu irmão, mas eu acho que um último ponto que eu acho que a gente não poderia deixar de tocar é que, já no finalzinho do livro, o pastor conta que a obra que ele inicia de uma forma muito embrionária, né, muito pequenininha, se torna então um instituto, né, um lugar onde ele pode fazer a recuperação de diversas vidas, né, de jovens com trabalhos voltados para a recuperação de drogas, né, de usuários de drogas, dependência química. Esse é um trabalho também que a gente tem na igreja, inclusive a nossa corrente de graça, né, é uma alegria fazer parte disso, né. Tem muitos trabalhos voltados para isso também. Então acho que esse é um ponto legal da gente destacar, já se encaminhando para o final da nossa live. E uma outra coisa também, Rufino, se você quiser comentar, é esse confiar no Espírito Santo, né? Como você colocou, o Espírito nos diz o começo. O final do trabalho a gente não sabe como se dará, né? Eu acho que isso é uma grande lição para a gente que está evangelizando nesse tempo, né? A gente meio que se acostumou um pouco com estruturas. Então vamos deixar o Espírito Santo guiar os trabalhos como Ele quiser que sejam guiados. E o que se dará depois é como Nossa Senhora disse, né? Não sei como isso se fará, como isso se dará, né? É um dos pontos que eu acho que a gente precisa entender aí, Gerson, que é fundamental quando a gente fala, né, a respeito de ser conduzido pelo Espírito, deixar-se conduzir. É deixar-se conduzir numa forma, que é a forma de Cristo. Cristo é o referencial que a gente tem para saber se a gente está vivendo de acordo com o Espírito. Eu gosto muito de levar para essa direção todas as vezes que a gente fala sobre esse tema, porque senão fica, você conduzido pelo Espírito, mas conduzido pelo Espírito para viver segundo Cristo. Esse ponto é um importante. Aí o pessoal até faz aquela pergunta, né? Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? É legal essa pergunta. Mas tem uma resposta. Abre o Evangelho. Veja como Cristo agiu. Muito bom. Leia o Evangelho do dia. Simples. Leia pelo menos o Evangelho do dia. Que viva de acordo com aquilo que Cristo viveu. Ele foi o pleno do Espírito e, como os padres da igreja falam, como um vaso de perfume, ao ser quebrado, o perfume foi derramado por todos a humanidade. Nós somos vasos de perfume. E aí é que vem o detalhe. Vasos que devem ter a mesma forma do vaso que é Cristo. Então esse dado é muito importante. Daí isso não significa uma imitação de Cristo, mas significa um seguimento a Jesus Cristo, que é bem diferente. Na categoria teológica atual, a gente fala, tá, sobre segmento. E por que a gente fala sobre segmento? Porque há um processo histórico que evoluiu e que exige de nós com conhecimento, informação cristã, discernimento, informação dos sinais dos tempos e da realidade, um processo de inteligência da fé para uma praxis de acordo com aquilo que Deus quer. O que é a praxis? A praxis não é só uma prática, nem só um pensamento. Dentro do cristianismo não pode existir teoria e prática. É praxis. Papa João Paulo II falava em outra categoria sobre isso. Ele falava sobre a divisão entre fé e vida. Não tem que ter divisão em fé e vida no cristianismo. Ou não é, amigo. Entendeu? E é esse o grande ponto. E aí ser conduzido pelo Espírito é isso. É isso. É olhar para Cristo e seguir Cristo
na inteligência da fé, olhando os sinais do tempo atual e viver nos tempos em que nós estamos o Evangelho. É isso que é ser conduzido pelo Espírito Santo. Tem gente que fica olhando para cima, esperando Deus falar. Fala, Deus. Fala para mim. O que eu tenho que fazer? O que tem que fazer tá revelado, cara. Muito bom, meu irmão. Rufino, quero te agradecer, meu irmão, imensamente pelo nosso bate-papo agora. Foi maravilhoso estar aqui com você. Tá? Muito obrigado mesmo. Antes de você se despedir, quero dizer então que esse livro, né, A Cruz e o Punhal, essa coedição com a editora Betânia, está disponível então no nosso rccshop.com.br. Se você for lá, vai ver qual o valor. Eu não vou nem falar aqui, que é para você poder ir lá acessar, né, ter a curiosidade. E também você pode nos seguir nas redes sociais, @editora RCC Brasil. Tá certo? Ficar por dentro de todos os lançamentos. Na próxima semana, quem vai estar aqui falando sobre como um novo Pentecoste é a nossa querida irmã Dani, né, que foi coordenadora do Ministério Jovem aqui da RCC Brasil. Então, acho que também vai ser uma live muito especial. Com certeza. É isso aí. Gente, obrigado pela presença de todos vocês. Rufino, meu irmão, valeu, cara. Obrigado. Tamo junto, meu amigo. Um abraço, gente. Deus abençoe. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.